Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é um vídeo muito especial. Vocês pediram e veio a segunda parte do livro Espiritualmente e Emocionalmente Saudável. Para quem chegou aqui de paraquedas, é o primeiro vídeo do canal. O primeiro vídeo que eu gravei aqui, se vocês quiserem voltar depois e assistir, é um resumo sobre esse livro. Eu falo quanto que ele mudou a minha vida, quanto que ele impactou a minha vida. E eu comentei que ele cita, né, o pastor Peter Scarizo, que é o autor desse livro, os 10 sintomas da pessoa espiritualmente, emocionalmente doente. E aí eu comentei se vocês queriam que eu falasse, vocês trouxeram que queriam os 10 tópicos, então segue aqui os 10 tópicos. E antes de começar, eu quero frisar que falar sobre os 10 tópicos não é para vocês olharem para eles e se julgarem, poxa, eu tô sentindo isso, poxa, eu tô sentindo aquilo, meu Deus, eu tô perdida. Não é essa a intenção. A intenção é trazer a consciência, trazer a luz. Poxa, eu percebi que vem desse vídeo que eu estou assim. Como que eu faço para mudar? Então, às vezes a gente precisa ouvir e reconhecer que a gente faz isso para a gente conseguir mudar. Então, é trazer a consciência. Essa é a ideia do vídeo, trazer a consciência para que você possa colocar em prática algumas dicas para que você possa amadurecer, para que você possa se tornar saudável tanto espiritualmente, tanto emocionalmente. Tudo bem? Então vamos lá. E o primeiro tópico que ele fala sobre o sintoma da espiritualidade emocionalmente doentia é usar Deus para fugir de Deus. E aqui ele traz que muitas vezes usamos essas atividades, ou seja, as atividades cristãs, como tentativas inconscientes para escapar do sofrimento. Então, quem não já se viu muito, né, algumas vezes se sentir triste, se sentir angustiado e tentar escapar do sofrimento com outras atividades, mesmo que não sejam atividades cristãs. Então, temos a tendência de fazer isso, ele traz alguns exemplos aqui no livro. Eu vou ler 4 exemplos para vocês. O primeiro, quando eu faço a obra de Deus para satisfazer a mim e não a ele. Quando eu faço coisas em seu nome que ele nunca pediu para eu fazer. O terceiro, quando me escondo atrás de conversas sobre Deus, espiando os holofotes das minhas rachaduras interiores e tornando-me defensivo a respeito das minhas falhas. E o quarto, quando eu aplico verdades bíblicas de maneira seletiva para atender aos meus próprios propósitos, mas evito situações que podem requerer que eu faça mudanças significativas na minha vida. Então, ele traz esses exemplos que podemos fazer no nosso dia a dia de tentar escapar, né? Usar Deus para fugir de Deus. E a ideia não é fugir, a ideia é a gente reconhecer aquilo que nós estamos sentindo no momento. Claro, temos nossas atividades, as nossas obrigações, mas não usar isso como escapatória para fugir dos nossos sentimentos. O segundo ponto que ele traz aqui no livro é ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo. E nós temos a tendência de ignorar esses sentimentos porque nós já tratamos esses sentimentos como coisas ruins, né? Então, eu senti medo, é muito ruim. Eu senti tristeza, é horrível, né? Eu senti raiva, piorou. Então, né, muitas vezes nós temos a tendência de ignorar esses sentimentos. Então, quando esse sentimento vem, a gente tenta ignorar. E a ideia é trazer à luz, não ignorar. Claro que a gente não pode se afundar nesses sentimentos, mas é entender, poxa, eu tô sentindo tristeza. Por que que eu tô me sentindo triste? Porque que situação que aconteceu que me deu esse gatilho? É trazer a consciência e tratar da forma adequada, seja através da palavra de Deus, seja através de um profissional, seja através de aconselhamento dos seus pastores ou de alguém de confiança, mas o importante é não ignorar esses sentimentos. Eles vão vir à tona, mas é reconhecer o porquê você está sentindo ele e como que você deve tratá-lo da forma mais adequada. Certo? Então vamos para o próximo ponto. O próximo tópico é morrer para as coisas erradas. E nesse tópico ele traz um exemplo. O Peter ele é um pastor e ele traz um exemplo que várias vezes, quando ele tinha algum encontro ou algum aconselhamento com algumas pessoas da igreja, e ele chegava e questionava para as pessoas quais são os seus desejos, os seus sonhos, as suas aspirações, e as pessoas ficavam, meu, mas por que você está me fazendo essa pergunta?
Jesus é suficiente, a minha inspiração é ir para o céu, e glória a Deus por isso, realmente esse tem que ser o nosso maior desejo, é viver com o Senhor, né, passar a eternidade com Ele, mas enquanto nós estamos na Terra, nós também temos sonhos, nós também temos desejos, nós também temos aspirações claro, tudo alinhado com a palavra de Deus, mas que nós devemos buscar, né, ter essa vida abundante com o Senhor. Então, não deixar de lado a nossa vida, os nossos desejos, os nossos sonhos que estejam alinhados com o Senhor, mas viver essa vida por completo, né? Viver a vida por completo, os nossos sonhos, os nossos desejos e aquilo que o Senhor sonhou para nós, não morrer para aquilo que muitas das vezes o Senhor já escreveu na nossa história e às vezes a gente deixa de lado. O próximo tópico, ele diz negar os impactos do passado sobre o presente. E quando a gente olha para esse sintoma, é nítido, porque na palavra de Deus diz, eis que faço nova todas as coisas, que nós somos novas criaturas, coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e a gente traz essa verdade sobre a nossa vida. Mas é muito importante, além da gente trazer essa verdade sobre a nossa vida, é entender que muitas coisas que aconteceram no nosso passado têm influência no nosso futuro, inclusive principalmente na nossa infância, sejam traumas, sejam situações que nos deixaram tristes, sejam hábitos e padrões destrutivos que as nossas famílias tiveram, que a gente leva como adulto para dentro da nossa família também. Então é importante entender, poxa, eu sei que Deus fez novas todas as coisas, mas e esse hábito destrutivo que eu tenho? E esse hábito ruim que eu tenho? Será que eu estou trazendo como um padrão da minha família? Mas para entender isso e trazer a consciência, precisa refletir, precisa acreditar. Poxa, as coisas novas, Deus fez novas todas as coisas, mas tem hábitos que eu preciso reconhecer para mudar. Então, reflita nisso. Poxa, será que tem algum hábito, algo que veio da minha infância que eu ainda não tratei, que eu ainda preciso resolver? E é importante trazer isso à consciência e resolver o quanto antes para melhorar a sua relação com as pessoas, seu relacionamento com Deus também. Então, a partir do momento que você trata esses traumas, trata o passado, o seu relacionamento com as pessoas à sua volta, o seu relacionamento com Deus melhora muito. Então, é muito importante a gente trazer essa verdade. O Senhor faz novas todas as coisas, mas aquilo que ficou de frustração, de tristezas, de traumas que é necessário tratar, trate o quanto antes para que a sua vida emocional e espiritual se torne ainda mais madura. E o próximo tópico que ele traz é dividir a nossa vida entre os compartimentos secular e sagrado. Quem nunca viu aquela pessoa camaleão, né? Quando ela tá com os amigos do mundo, ela é de um jeito, quando ela tá com os amigos da igreja, ela é de outro, e o Senhor nos chama para viver uma vida completa com Ele, ou seja, para convidá-lo para fazer parte do seu dia. Então, ele traz aqui no livro alguns exemplos. Quem nunca viu aquela pessoa que é super disciplinada, todo dia ora, todo dia lê a Bíblia, porém, quando ela sai da porta para casa, ela esquece que Deus existe. Ela volta para casa e esquece que o Senhor existe. Ela só lembra na hora do devocional. E a ideia não é essa. Deus é um Deus de relacionamento constante. Assim como a gente se relaciona com a nossa família, com os nossos amigos, precisa ser o nosso relacionamento com Deus da mesma forma. Então, ele nos convida para que a gente tenha um relacionamento com ele, que ele faça parte do nosso dia. Mas para isso a gente precisa incluí-lo no nosso dia. Então, reflita, será que eu tenho incluído o Senhor no meu dia, nas minhas decisões, nas minhas tomadas de decisões, nos meus pensamentos, nos meus sonhos, né? E que a gente não separe a vida secular do sagrado. É uma só, e uma vida com Deus, abundante com Deus, é muito melhor. E o próximo sintoma que ele traz é fazer para Deus em vez de estar com Deus. Hoje a gente vive numa sociedade muito, 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 muito produtiva. Então, é até estranho se você vê alguém parado sem fazer nada. Você fala, como assim você não está fazendo nada? Como assim você não está correndo? Todo mundo corre.
E na realidade, a gente precisa estar com o Senhor. Claro que o fazer, o servir na igreja é muito importante para o corpo de Cristo, para o nosso crescimento, mas mais do que isso, não adianta a gente fazer se a gente não está com o nosso coração, com a nossa vida devota ao Senhor. Sabe por quê? E ele traz isso no livro. Quando a gente faz e a gente só faz e o nosso coração não está com o Senhor, em algum momento vai gerar uma frustração. Em algum momento vai gerar uma tristeza, uma angústia. Então, quando a gente faz o nosso coração estar alinhado com o Senhor, cara, a gente sabe que a gente está fazendo para o Senhor, não é para os homens, não é para provar para ninguém, não é para agradar ninguém, mas a gente está fazendo para Ele. Então, é isso. Se você reflita no seu coração, será que eu estou fazendo e eu estou com Deus? Ou será que eu só estou fazendo, mas eu não estou alinhado com o Senhor? Então, que isso seja muito importante, que você reflita. Poxa, Senhor, será que eu tenho que estar mais com o Senhor? Será que eu tenho que ter mais vida no secreto e não só fazer as minhas atividades, as minhas responsabilidades na igreja, né? Ou as minhas responsabilidades em casa. Então, isso é muito importante trazer a consciência e refletir sobre isso. O próximo tópico que ele traz aqui no livro é espiritualizar o conflito. E eu acho que ele traz uma sacada muito legal nesse tópico e eu vou ler para vocês. Então, ele fala aqui sobre a vida dele, Peter. Eu fazia qualquer coisa para manter a união e o amor fluindo na igreja, bem como em meu casamento, em minha família. Eu vi os conflitos como algo que tinha que ser resolvido o mais rápido possível, como um vazamento radioativo de uma usina nuclear. Se não contido, eu temia que pudesse desencadear danos terríveis. Por isso eu fazia o que a maioria dos cristãos faz. Eu mentia, e mentia muito, tanto para mim mesmo como para os outros. O que você faz quando enfrenta tensão nos problemas e desentendimentos? Podemos nos sentir culpados das seguintes faltas. Aqui ele traz várias, mas eu vou ler algumas e eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses pontos. O primeiro, dizemos uma coisa na frente das pessoas e outras pelas costas. Fazemos promessas que não temos a intenção de cumprir. Entregamos os pontos com medo de não sermos amados. Contamos apenas a meia-verdade porque não podemos suportar ferir os sentimentos de um amigo. Dizemos sim quando queremos dizer não. Evitamos, mantemos longe e cortamos. Encontramos uma pessoa de fora com quem podemos conversar para acalmar a nossa ansiedade. E aí, eu quero que vocês reflitam, se identificaram com algum desses tópicos? E a gente tem a tendência de fazer exatamente isso, para ser incluído, para se sentir aceito, para se sentir amado e evitar os conflitos. Mas aqui ele faz o exemplo. Jesus foi o nosso maior exemplo de uma pessoa que viveu na Terra e que não evitou o conflito. E ele nunca pecou. E ele diz assim no livro: Jesus nos mostra que cristãos saudáveis não evitam conflitos. A sua vida foi cheia deles. Tinha momentos de tensão, sistemáticos com os líderes religiosos, com as multidões, com os discípulos e até mesmo com a sua família. Com o desejo de trazer paz verdadeira, Jesus rompeu a falsa paz ao seu redor. Ele se recusou a espiritualizar o conflito. E eu acredito que o Senhor nos chama nesse tempo para a gente parar de espiritualizar o conflito, para que a gente, quando necessário, entre sim em conflitos, mas para que o nome dele seja glorificado. O próximo tópico: encobrir a fragilidade, a fraqueza e o fracasso. Assim como nós ignoramos os sentimentos de medo, tristeza, nós temos a tendência de encobrir, né, a fragilidade, a fraqueza, o fracasso, porque ninguém quer se mostrar fraco. Quer se mostrar bem, precisa estar bem o tempo inteiro. Mas ele diz aqui no livro: todo ser humano na Terra, independente dos seus dons e forças, é fraco, vulnerável, dependente de Deus e das outras pessoas. E aqui eu quero reforçar um tópico: nós somos dependentes de Deus, mas também somos dependentes de outras pessoas. Não tente viver uma vida autossuficiente. Tenham pessoas de confiança, amigos leais, amigos que sejam amigos de Deus, para que quando as coisas apertarem, você tenha quem recorrer, quem ore com você, quem te ajude durante o processo, porque é isso. A vida em comunhão é isso, é os irmãos ajudando os outros irmãos. Então vai ter um momento que você vai precisar de ajuda. E não tenha medo de pedir ajuda, não tenha medo de ser vulnerável.
Eu aprendi isso a duras custas, né? Inclusive, eu falei até no outro vídeo sobre isso, sobre vulnerabilidade. Nós temos que aprender a ser vulneráveis. E às vezes o Senhor nos coloca em situações difíceis que às vezes a gente não entende, mas é para que a gente aprenda a ser vulnerável. E nós precisamos aprender. Além de depender de Deus, nós vamos também depender de outras pessoas, e por isso que é tão importante nós termos essas pessoas ao nosso redor. E o próximo tópico é viver sem limites. Então, temos a tendência também, principalmente quem cresceu assim nesse meio cristão, de sempre estar disponível para ajudar, para servir, para amar, e disponível 100% de madrugada, qualquer hora. E tem pessoas e pessoas, tem pastores que realmente eles precisam estar disponíveis, líderes que precisam estar disponíveis. Mas assim como eu disse no outro vídeo sobre autoconfiança e sobre confiança, nós precisamos saber quais são os nossos limites. Então, se tem atrapalhado a minha família, tem atrapalhado a minha casa, tem atrapalhado o meu relacionamento com Deus, eu preciso impor esse limite. Então, é muito importante a gente reconhecer quais são os nossos limites e colocá-los em todas as áreas da nossa vida, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, na nossa vida com os nossos irmãos da igreja. A gente precisa definir os limites. Não podemos viver sem limites. E o último sintoma, mas não o menos importante, julgar a jornada de outras pessoas. E nós temos a tendência de sempre julgar quando alguém crê ou faz algo diferente do que aquilo que a gente acredita. Né? Seja na nossa fé, seja em qualquer opinião que a gente tenha, se alguém diz ao contrário, a gente já levanta um ar de julgamento. E eu disse também isso no outro vídeo sobre autoconfiança, e você vê como está tudo ligado. E olha que não é um livro cristão, mas que está conectado com a palavra de Deus. O Senhor nos chama para não julgar. E, claro, se a pessoa der liberdade, a gente vai aconselhar, a gente vai auxiliar o nosso irmão, mas a gente não entra nesse lugar de julgamento. Então, eu quero convidar vocês a refletir: poxa, será que eu tenho julgado? Será que eu tenho amado mais ou julgado mais? Porque a nosso Senhor nos chamou para amar e não para julgar, né? A gente precisa olhar primeiro para trás, né? A palavra diz: olhe para trás, que está no seu próprio olho. Então, tanto que é importante a gente refletir sobre isso, não julgar a jornada espiritual de outras pessoas. Se elas precisarem de ajuda, e se elas quiserem ajuda, nós vamos ajudá-las, nós vamos amá-las, nós vamos orar por elas, mas nós não vamos julgar, né? Nós não entramos nesse lugar. Esses são os 10 sintomas. Eu sei que é muita coisa, então eu te convido a parar um tempo, volte no vídeo, reflita quais são os sintomas, escreva aqueles que você se identificou e crie um plano de ação. Assim, vocês não vão conseguir resolver todos ao mesmo tempo. Eu, quando eu li, eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu me identifiquei com quase todos, o que que eu faço? E eu decidi atacar um por vez. Então, por exemplo, fazer para Deus ao invés de estar com Deus. Então, eu falei, poxa, eu não quero só fazer, eu quero estar com o Senhor. Então, eu preciso ser intencional. Vou colocar na minha agenda, vou acordar mais cedo, vou ter tempo com o Senhor, vou incluir Deus nas minhas tomadas de decisões, eu vou ter um tempo de devocional, de oração, de leitura, eu vou ser intencional na minha vida com Deus. Esse foi o meu primeiro plano. E aí as outras coisas eu fui ajustando. Poxa, espiritualizar o conflito. Quais situações que eu vejo que eu fujo de conflito? Então, eu fui refletindo na minha vida. Poxa, quando acontecer de novo, ao invés de recuar, eu vou entrar no conflito, porque é um conflito necessário. Foi um passo de cada vez. E eu quero que vocês, assim como a gente fala para não julgar a jornada dos outros, não se julguem, mas criem esse plano de ação e peçam ao Senhor sabedoria, direção, para que vocês melhorem. Fala, Senhor, eu quero melhorar nesse plano, me dá a estratégia correta. E eu fui fazendo um de cada vez, literalmente. Então, o primeiro passo foi estar com Deus, porque eu acredito que quando a gente tem esse momento com Deus, Ele vai dando as direções corretas. E aí, o próximo, eu espiritualizo o conflito, então eu vou mudar essa. Eu estou vivendo sem limites, eu vou estabelecer limites. Então, crie um passo de cada vez. Então, reflita na sua vida, reflita nas ações do seu dia a dia e aquilo que vocês querem melhorar. É um passo de cada vez, então não se cobrem tanto. Mas esse vídeo é mais com a intenção de vocês refletirem aquilo que vocês precisam melhorar, aquilo que vocês precisam colocar em prática para que vocês tenham uma vida emocionalmente, espiritualmente saudável, que eu creio que é isso que o Senhor tem para nós. E através disso, quando nós estamos saudáveis, quando nós estamos maduros, nós conseguimos alcançar
as promessas daquilo que o Senhor preparou para a nossa vida. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te abençoou, compartilhe com as outras pessoas que precisam ouvir sobre esse tema. Caso vocês queiram adquirir o livro, eu vou deixar nos comentários o link para vocês comprarem esse livro. É uma bênção, eu super recomendo vocês lerem. Quero que vocês comentem comigo também, caso vocês terminem de ler, voltem aqui no vídeo e comentem sobre o livro, o que vocês acharam. E é isso, pessoal. Não deixe de comentar, de curtir, de se inscrever no canal. E muito obrigada por acompanharem os vídeos, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Tchau, tchau.